Olá, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de literatura, de filosofia, de teologia, entre outros assuntos, este é o canal. Este é o canal certo. Eu sempre costumo dizer-vos que não trabalhamos apenas com a temática poesias e poemas, mas adentramos outras temáticas também, outras temáticas de suma importância para o saber humano, para a ciência. E para aqueles que já fazem parte do canal, já conhecem, já são inscritos, sabe perfeitamente que nós não trabalhamos apenas poesias e poemas. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre poetas de língua alemã e estamos quase finalizando já essa série de vídeos, né? Onde já estamos nas poesias do Rainer Maria Rilke, poeta fabuloso, poeta muito interessante, que tinha uma composição poética bem vasta, vamos dizer assim. Nós estamos na segunda elege do hino, que é o último poema dessa série desse grande poeta, e eu achei muito interessante as temáticas que ele aborda dentro das suas composições literárias, dentro da sua poesia propriamente dita, uma espécie de teologia filosófica bem intrigante, dizer assim. Então eu vou vos recitar agora para que os senhores possam comprovar por si só que de fato era um grande poeta, o Rainer Maria Rilke. Segunda elégia de Duino. Cada anjo é terrível, e entretanto ai de mim, eu vos louvo, aves quase mortíferas da alma, consciente ao vosso redor. Já vão longe os tempos de Tobias, quando um dos mais esplendorosos apareceu numa simples porta de casa, ligeiramente disfarçado para a viagem e já não mais terrível. Nada mais que um jovem para o jovem que curioso olhava para fora. Se o arcanjo perigoso descesse agora atrás das estrelas, um passo em nossa direção, nosso próprio coração nos mataria por seus batimentos violentos. Quem sois vós? Precocemente afortunados, vós os mimos da criação, cordilheiras máximas, coroas alvorocentes de toda a criação, pólens da divindade em flor, continuidade de luz, aleias, escandarias, tronos, espaços de realidade, símbolos de delícia, tumultos de um sentimento impetuosamente arrebatado e súbito, individualmente, espelhos que reproduzem no próprio semblante a mesma beleza efluente. Nós, porém, onde sentimos, nos diluímos. Ó, a nossa vida nos foge na expiração. De brasa em brasa o nosso perfume é mais fraco. Então alguém nos dirá: sim, tu me entras no sangue, este quarto, a primavera, enche de ti. De que vale isso se ele não nos pode conter? Nós desaparecemos nele e ao seu redor. E aqueles que são belos, ó, quem os poderás reter? Ininterruptamente uma claridade pousa em seu rosto e se apaga. Como orvalho ante a relva tena, o nosso ser se esvai sob nós, como o calor de uma iguaria fumegante. Ó, sorrir para onde? Ó, olhar erguido, nova cálida e fugitiva, onde do coração ai de nós é o que somos enfim. O espaço cósmico,
onde nós dissolvemos, saberá nós? Será que os anjos realmente só apreendem o que deles emana? Ou talvez às vezes, por descuido, existirá juntamente um pouco da nossa natureza? Estaremos nós esboçados em seus gestos, apenas como vago nos rostos das mulheres gestantes? Eles não o percebem no turbilhão de seu retorno a si, como o poderiam perceber. Os amantes, se os compreendessem, poderiam falar prodigiosamente no ar da noite, pois parece que tudo nos é oculto. Vê as árvores permanecem, as casas que habitamos ainda existem. Só nós corremos adiante de tudo como um círculo de ventos. E tudo se une para nos ignorar, talvez um pouco por vergonha, e talvez como por infinita esperança. A vós, amantes, que vos bastais reciprocamente, eu pergunto por nós, vós vos atinges. Tendes as provas? Vede o que a mim sucede. Minhas mãos chegam a compreender-se, ou o meu rosto cansado nelas se poupa. E isto me traz uma certa sensação. Mas quem se arriscaria a existir só por isso? Vós, porém, que cresceis no êxtase um do outro, até que ele, subjugado, vos suplica. Não, não mais. Vós que debaixo das mãos vos tornais mais copiosos, como anos de uva, vós que às vezes pereceis só porque o outro se excede. A vós eu pergunto por nós. Eu sei. Vós vos tocais tão sublimemente, porque a carícia vos prende, porque o lugar que delicados encobris não desaparece, porque sobre o amor vós sentis a duração pura. Assim vós vos prometeis quase a eternidade do abraço. E entretanto, quando resistis ao susto do primeiro olhar, à saudade na janela e ao primeiro passeio juntos uma vez, no jardim amantes ainda o serão então? Quando vos levais um ao outro aos lábios bebida contra bebida, oh, como o bebedor escapa raramente ao ato! Não vos surpreendia o cuidado dos gestos humanos nas estrelas áticas? O amor e a despedida não eram postos tão levemente sobre os ombros como se fossem feitos de outra substância que entre nós. Pensais nas mãos como elas jazem sem pressão, ainda que a força esteja nos torsos? Estes dominados sabiam isto, até aqui somos nós. Nos é próprio tocar-nos, assim mais fortemente os deuses se firmam contra nós. Isto, porém, só dos deuses. Ó, se nós também achássemos um humano puro, contido, estreito, uma de nossas faixas de terra fértil entre o rio e o pedregulho, pois que ainda o próprio coração nos sobrepuja sempre como àqueles, e nós não o podemos mais seguir com o olhar em quadros que o suavizam, nem em corpos divinos em que eles se tornam mais moderados. Tradução de Lina Paranhos. A gente pode observar perfeitamente, senhores, que esta composição poética, uma elégia, denotando-se um extremo conhecimento erudito, tanto de teologia quanto de filosofia, temas existenciais, vamos dizer assim, e a gente vê perfeitamente que nesta elégia do Rainer, ele traz uma temática assim, há muito debatida, não só entre existencialistas,
filósofos, como também entre os próprios teólogos, que é a questão dos anjos, essas coisas em si. No curso que eu fiz de mestrado em Teologia Livre, Seminário Teológico Nacional de Minas Gerais, uma das disciplinas que eu tive que estudar para desenvolver a dissertação de mestrado foi angelologia, ou falando gregamente, falando de acordo com o grego, angelologia, porque o G no grego não se fala como o G no português, a gente fala G em vez de G. Então nessa disciplina chamada angelologia, a gente estuda a questão da hierarquia angelical, os tipos de anjos, suas funções e atribuições. E a gente vê que os próprios escolásticos, né, os próprios teólogos medievais, já colocavam essa questão do debate sobre a temática dos anjos, né? Como são os anjos, como é a essência. Eles faziam essas perguntas que muitas das vezes a própria Bíblia não nos responde. Qual é a cor dos anjos? Qual é a substância, a matéria que compõe seus corpos? Como são seus corpos, né? A Bíblia fala algumas coisas, mas são coisas bem superficiais assim para se entender na essência essas perguntas que já foram levantadas por grandes teólogos, né? Então assim, o autor, em voga, o próprio Rainer Maria Rilke, ele traz essa temática nos chamando a atenção de uma maneira extremamente romântica, de uma maneira extremamente poética, né? Falando de filosofia e de teologia dentro de um contexto poético literário, vamos dizer assim. Então, este belo poema que ele compôs ainda traz a figura de Tobias, né, que prefigura em um dos livros apócrifos que compõem a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia da Igreja Católica, e são temas teológicos e filosóficos, né? Se não tivermos o devido conhecimento da teologia, da filosofia, acabamos nos perdendo nessas temáticas, né? Nesses temas abordados por alguns grandes poetas, não só como o Rainer Maria Rilke, como Schiller, o Goethe, o Nietzsche, que eram poetas que tinham conhecimentos filosóficos e até mesmo teológicos extremamente eruditos. Então eu espero que os senhores tenham gostado de mais esse pequeno poema, essa elegia. E o próximo poema do nosso próximo vídeo será do George Trocker, chamado Transfiguração. Tá? Espero que os senhores tenham gostado. Qualquer coisa pode deixar os comentários aí embaixo e até o próximo vídeo, pessoal.